Pelo menos uma pessoa segue desaparecida depois da explosão de um silo de grãos, aquele local de armazenamento de grãos, né, no oeste do Paraná. Até agora, 7 mortes foram confirmadas. O Ângelo Sfayer está por aqui para trazer as atualizações. Diga, Ângelo, bom dia. Bom dia a você e a todos. Temos então a busca por pelo menos uma pessoa que continua desaparecida após essas explosões em silos da cooperativa agroindustrial Cevale, em Palotina, na região oeste do Paraná. Segundo as informações levantadas pelo Corpo de Bombeiros, confirmada posteriormente pela cooperativa também, esses trabalhadores faziam trabalhos no subsolo. Por isso, quando esses silos explodiram, quando esses armazéns cederam também, pelo menos 4 grandes estruturas cederam com a força das explosões, elas acabaram soterradas. Algumas foram expulsas também ali da região com a força dessa explosão. Durante a madrugada, 5 corpos foram encontrados pelas equipes de resgate, levando o total de mortos para 7. 2 pessoas já tinham sido encontradas horas depois dessas explosões. Todos os corpos foram encaminhados para identificação na polícia científica. Uma pessoa foi resgatada nesta madrugada com vida e encaminhada em estado grave para um hospital da região. Segundo os bombeiros, ao todo 12 vítimas estão hospitalizadas em Palotina e cidades vizinhas. O capitão Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à Band News FM, atualizou os trabalhos das últimas horas. No período da noite nós encontramos mais 5 vítimas em óbito, outras 2 vítimas em óbito que nós já tínhamos localizado, mas estavam em locais de difícil acesso, nós conseguimos acessar e fazer a retirada. E uma vítima nós conseguimos localizar com vida, ainda com ferimentos graves, já foi retirada também, encaminhada ao hospital. O Corpo de Bombeiros em Palotina, o 4º grupamento do Corpo de Bombeiros, não dispõe de ambulâncias, né? Por isso precisou contar com o apoio do SAMU e do município. E também acionou vários municípios ali da região. Palotina fica na região oeste do Paraná, próximo a Toledo. Temos também Cascavel, uma cidade com uma estrutura maior ali também na região. E de Curitiba foram enviados também bombeiros e 4 aeronaves, bombeiros especializados, né, nesses trabalhos de resgate em difíceis condições. Eles fazem parte de um grupo chamado por aqui de Ghost. Eles trabalham nessas operações táticas e foram enviados também ontem, já no início da noite, para auxiliar nessas buscas por desaparecidos. O uso de cães farejadores também estão ali sendo feitos no local, em busca agora dessa única vítima desaparecida, segundo o Corpo de Bombeiros. Os efeitos dessas explosões foram sentidos em boa parte de Palotina, que é uma cidade que tem a sua área urbana pequena, e pessoas que estavam a cerca de 10 quilômetros de distância relatam ter ouvido as explosões. Quem estava mais próximo também sofreu ainda mais, né, relatos de vidraças sendo estilhaçadas, muros trincados, né, quem estava mais próximo a essa agroindústria, e ela fica muito próximo do centro de Palotina, né, por isso tem comércios ali na região, tem pessoas que moram por ali, tem ateliês, mercados, né, então muito próximo desse local das explosões muito fortes. Muitas pessoas circulam por ali, é também o centro comercial de Palotina. A artesã Tana Sinara contou que ouviu pelo menos 2 grandes explosões no momento dessa ocorrência. Na hora, como eu estava olhando o tempo pela janela, eu até acreditei que poderia ser um raio, mas pelo tremor que deu, um estrondo, porque que eu escutei foi 2 explosões. Então, aí na hora a gente já saiu para fora, porque a janela tremeu. Deu a impressão que a janela ia estourar lá da onde eu estava, né? Aí a gente saiu para a rua, aí que eu ouvi os vizinhos, o pessoal olhando, e é o mesmo horário que a minha filha chega em casa, de 11 anos. Então eu vim mais rápido que eu podia para poder ver se ela estava aqui, né? Em nota, a cooperativa agroindustrial Cevale diz que as causas das explosões ainda não foram identificadas, diz que presta solidariedade às famílias e que colabora com essas investigações. Claro que todas as atualizações aqui ao longo do dia também você terá na Band News FM. Ângelo, obrigada pelas informações. Bom dia, bom trabalho por aí. Valeu, bom dia. Bom, no Acre, policiais penais ainda são mantidos reféns em um presídio de segurança máxima em Rio Branco. Quem está conosco com mais informações ao vivo é o Victor Litaif. Victor, bom dia para você. Quais são as últimas? Bom dia, Megali. Uma rebelião iniciou na manhã dessa quarta-feira, dia 26, por volta de 9h30 da manhã.
A rebelião do Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro ainda não foi controlada. Cerca de 20 policiais realizavam a segurança do pavilhão quando iniciou o motim. Um policial foi baleado de raspão no olho, mas já não passa perigo de morte. Então, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Sejusp do Estado, outro agente penal também foi feito de refém pelos detentos. O governo do Acre instalou um gabinete de crise para auxiliar as forças de segurança na ocorrência de rebelião no presídio. A rua que dá acesso à unidade foi fechada e familiares aguardam também notícias do lado de fora. Ainda não há confirmação de mortes. Valeu, Vitor, pelas informações. Bom, mudando de assunto, vamos para a economia, né? Depois da melhora na nota de crédito do Brasil, o Ministério da Fazenda já trabalha com uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano, é o maior nível desde 2017. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central está marcada para a semana que vem, nos dias 1 e 2 de agosto. Ontem, a agência de classificação de risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. A mudança indica que o país evoluiu na capacidade de honrar os compromissos, representando um ambiente mais seguro para investimentos. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou e afirmou que o segundo semestre do ano será decisivo para a economia brasileira. Mas tem muito trabalho pela frente no segundo semestre. O ano que vem também é um ano chave, não só para atingir as metas previstas, mas para regulamentar o que for aprovado esse ano, conjunto de leis complementares que vão ser feitas em parceria com estados e municípios e que vão dar o contorno final do novo sistema tributário. Então tem muito trabalho pela frente. Mas o que eu quero dizer é que eu estou muito confiante e eu reputo esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei que considerava que a nossa crise, a chamada crise econômica que o Brasil vive, é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. Muito inteligente, né? E sereno o discurso de Haddad, que não puxou para ele os méritos de mais essa elevação na nota brasileira. Aliás, uma nota que é até discutível, né? Porque se o Brasil pode ter ficado longe da imagem de bom pagador durante os momentos mais agudos da crise financeira, da recessão, com as reservas que o Brasil tem hoje, com as reformas que foram aprovadas, enfim, com o discurso que vem de Brasília, a possibilidade de um calote do Brasil é zero hoje, né? Zero. E no final das contas é isso que essas agências de classificação de risco medem, a confiabilidade do país de honrar os seus compromissos, e o Brasil historicamente mostrou que é um bom pagador. Merecia estar, inclusive, acima nessas classificações. É que são complicadas, né? É muito B, é muito A, é muito menos, é muito mais. Mas basta dizer que a gente está na Fitch a 2 passos, não do paraíso, mas do grau de investimento de qualidade média. E a 5 passos, aí sim, dá para chamar de paraíso, porque aí o dinheiro flui, que é uma beleza, né? Mais 5 elevações como essa, o Brasil vai estar no clube de Suíça, Estados Unidos, Dinamarca, França, Alemanha. Um local onde você pode colocar o seu dinheiro com absoluta segurança, pelo menos na visão dessas agências de classificação de risco. Mas é muito inteligente o ministro da Fazenda não chamar para si os louros, não bater no peito e dizer que o mérito é dele e é do governo, porque mas não só, né? Tanto é que a própria agência citou reformas que foram inclusive aprovadas no governo anterior, nominalmente a reforma da Previdência, a aprovação da independência do Banco Central, e no mais a Haddad sabe que vai precisar ainda muito do Congresso, né? Por isso que incluiu Rodrigo Pacheco e Arthur Lira nos agradecimentos. Tem muito a ser aprovado ainda e tem muito a ser negociado com o Congresso brasileiro. No final das contas é um alívio a gente vê um ministro da Fazenda representando o governo, portanto,
que, ao comemorar um bom resultado, não sai xingando a oposição, não sai xingando a imprensa, não sai dizendo palavrões, chupa ou coisa parecida, né? Atribui o resultado ao bom ambiente político do Brasil. E é disso que a gente precisa, de estabilidade. A gente vai falar dessa estabilidade mais pra frente. Bem, lembrando que tudo isso está muito permeado pela política também, né? Porque é uma alteração que não era feita desde o governo Temer, né? Naquela época de processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Bom, falando em política também, Megali, nas redes sociais, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou que a decisão da FIT é uma grande conquista, reflexo da política econômica do governo, apoiada pelo Congresso. E aí, seguindo na mesma linha do ministro da Fazenda. A gente ouviu alguns especialistas aqui para falar e ontem teve crítica até dizendo: vocês deram muito pouco tempo para Juliana Rosa falar sobre esse assunto. Tinha saído naquele exato momento. Enquanto ela falava. Enquanto ela falava, a informação chegava, o Sandro Badaró trouxe, e aí deu tempo ainda de ouvir a Ju, né, por alguns instantes, mas a gente conseguiu ouvir no momento em que a notícia começava a surgir. Então, você ouviu primeiro aqui na Band News. Gente, e rádio é assim. Né? A gente jogou a Juliana na fogueira porque sabia que ela ia sair com muita elegância. Olha, surgiu a notícia enquanto a Juliana tá falando do assunto dela, então ela não sabe. Ué, vamos dar a notícia pra ela, ela tem todas as ferramentas pra, na hora, absorver a notícia e comentar, e foi o que ela fez. Ela é maravilhosa, Juliana Rosa. Bom, vamos a outras vozes aqui. O economista-chefe da agência de classificação de risco Austin Rating diz que o Brasil pode retomar o chamado selo de bom pagador até 2026, grupo que conta com países como Estados Unidos, China, Índia, Japão e Alemanha. Em entrevista à Band News FM, Alex Agostini lembrou que o Brasil perdeu o grau de investimento em 2015 ao entrar em uma grave crise, né, financeira. Esses cenários, eles precisam se tornar uma realidade. Eles têm que ser concretizados, consolidados. Quais são eles? Uma inflação menor, um juro menor, um crescimento maior e um endividamento do país no mínimo estável, né, que pode atingir a partir do ano que vem. Aí sim, 2024, 2025, talvez até 2026, o Brasil consiga esse grau de investimento. Mas é um processo que já sinaliza para o investidor que o Brasil está fazendo a lição de casa. Em junho, outra agência de classificação de risco, a Standard & Poor's, já havia elevado a nota do Brasil de estável para positiva, a primeira alteração desde 2019. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve retomou o ciclo de alta nos juros para tentar controlar a inflação, que, segundo o Banco Central americano, continua elevada. O aumento foi de 0,25 ponto percentual, levando uma taxa para um intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano, é o maior nível em mais de 2 décadas. Eles medem a taxa de uma maneira diferente da nossa. A nossa é uma taxa exata, sempre em intervalos de 0,25. Eles medem a taxa com esse, digamos, nível de amplitude, de tolerância, de erro, entre 5,25 e 5,5. Só para explicar ao ouvinte que talvez não tenha entendido. Por aqui, a decisão do FED e a melhora da nota do Brasil, com essas informações, né? O dólar teve mais uma queda de 0,4%, terminou o dia valendo 4,72, o menor valor desde abril de 2022. Bom, lembra que a gente falou agora há pouco que voltaria ao tema da estabilidade financeira? Vamos lá. O governo troca o comando do IBGE e desagrada a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, que diz não ter sido avisada. O economista Márcio Postman, do PT, vai substituir Simar Azeredo, que ocupava o cargo interinamente. Quem tem mais informações de Brasília é Thaís Provieri. Márcio Postman é escolhido pelo governo federal para assumir a presidência do IBGE. O economista já esteve à frente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, e atualmente preside o Instituto Lula e é professor da Unicamp. O nome de Postman era defendido por petistas, mas enfrentava a resistência de uma ala do Ministério do Planejamento de Simone Tebet por causa do viés ideológico. Ontem à noite, ao comentar a escolha, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que não tem nenhum ruído quanto a isso. Mesmo com a decisão já confirmada, ainda não há data para Márcio Postman assumir a presidência do IBGE. Ele vai substituir Simar Azeredo, funcionário de carreira que preside o órgão de forma interina desde 3 de janeiro. Poucas horas antes do anúncio, Simone Tebet afirmou que a mudança seria um desrespeito. A declaração foi dada em entrevista à Globo News.
não conversei com o presidente da República sobre esse assunto. Eu tive com o presidente essa semana e terei ainda um dever a cumprir, porque ele me deu uma missão, ele quer saber de algumas informações, provavelmente até o final da semana que vem. Nós não estamos tratando de IBGE, até porque seria um desrespeito com um presidente que está hoje lá e que tem um ciclo que não se encerrou. Não só porque estamos apertados com prazos, como eu disse, nós temos LDO, LOA, arcabouço, PPA, tudo para até 31 de agosto, como nós temos entregas fundamentais. Nós sabemos quem somos, quantos somos, 203 milhões de brasileiros, mas quantos somos enquanto quilombolas, quantos somos enquanto aldeias indígenas, quantos somos enquanto favelas. Esses anúncios vão ser feitos agora até o final de agosto e esse ciclo não se fechou. Nós vamos discutir IBGE e eu vou estar, obviamente, ouvindo se esses ruídos estão surgindo, essas questões estão surgindo, né? Provavelmente já deve ter nome sendo circulado ou nomes sendo circulados, e nós vamos estar discutindo no momento certo com a pessoa certa, que é com o presidente da República. É necessário dizer que a Tebet estava bastante irritada e foi questionada pelos entrevistadores. Bom, tá, beleza, a boiada passou. E a respeito de Márcio Postman, né? O que a senhora tem a dizer? Ela disse não conhecer o trabalho do petista. Não conheço, então eu não posso dizer. No momento em que ele estava no governo, eu estava no meu estado, né? Eu sou uma política regional que só estou há 8 anos em Brasília. Então, como não sou economista e não o conheço, eu não posso fazer nenhuma consideração. Conhece bem. Todos nós conhecemos. Todos nós acompanhamos o trabalho recente do Postman no IPEA, por exemplo, e o grande temor aí é de que trata-se de um quadro daqueles mais intervencionistas do PT, né? Um petista raiz, que no IPEA promoveu aquilo que muitos entendem ter sido uma faxina ideológica, tocando para fora todos aqueles que pensavam de maneira diferente, que se inclinavam mais em direção a políticas liberais, e há o temor de que Postman leve esse tipo de comportamento ideológico ao IBGE, por exemplo, alterando parâmetros de inflação, alterando parâmetros de pobreza, que foi aquilo que o governo da Cristina Kirchner fez na Argentina e que acabou tirando a credibilidade dos números que eram divulgados pelo IBGE deles, né? Então o temor é esse, que ele leve esse intervencionismo, este lado mais inclinado à esquerda, a ideia de o Estado como forte indutor de crescimento ao IBGE, tirando a credibilidade dos números oficiais divulgados pelos institutos, que hoje são inquestionáveis. E aí que entra a questão da estabilidade, que foi tão importante, né, para que o Brasil recuperasse essa tão desejada... Recuperasse não, né? Tivesse a sua nota de crédito elevada pelas agências de classificação de risco, já enxergando no horizonte a possibilidade da recuperação do selinho verde de bom pagador. A nomeação de Márcio Postman não conversa com aquilo que foi comemorado ontem pelo governo. O ex-PM Elcio de Queiroz, que firmou um acordo de delação premiada no caso Marielle, é transferido para uma área de segurança máxima no presídio da Papuda, em Brasília. Ele está na mesma ala que ficaram presos como o ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Mais informações sobre essas investigações, né, dos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes, chegando do Rio de Janeiro com o Pedro Dobal. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carla Megali, bom dia a todos. Depois de contar os detalhes sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-policial militar Elcio Queiroz já está no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Essa transferência dele para Papuda aconteceu depois que o ex-bombeiro Maxwell Simões foi levado para a Penitenciária Federal de Brasília. Maxwell foi preso na segunda-feira, acusado de também participar da execução de Marielle, e aí, para evitar contato entre os dois no mesmo presídio, Elcio foi levado para Papuda. Na delação premiada, Elcio revelou também o nome do suposto intermediário entre o mandante e os executores da morte de Marielle Franco. É o ex-sargento da PM Edmilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, só que ele foi morto em 2021 em Bangu, aqui na zona oeste do Rio. Macalé é apontado como segurança do contraventor Bernardo Belo e o nome dele aparece em 2 investigações sobre atentados relacionados à disputa do jogo do bicho, a morte de Alcebiades Garcia, o Bide, rival de Belo, e o ataque a tiros contra Xana Garcia,
filha do contraventor Maninho, em 2019. Nessa delação, Elcio Queiroz contou que Edmilson orientou os envolvidos a monitorar a rotina de Marielle até encontrar uma oportunidade para o assassinato. Inclusive foi através do Edmilson que trouxe, vamos dizer, esse trabalho para eles, essa missão para eles, foi através do Macalé que chegou até o Rony. Era uma vigilância buscando uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade apareceu porque eles sempre estavam preparados para pronto emprego, para que nessa oportunidade houve o refugo. Mesmo com a delação premiada, Elcio Queiroz vai ser levado à júri popular. O Ministério Público do Rio destacou que o acordo está sob sigilo, mas também não estipula nenhuma redução da pena dele. A pena vai ser definida pela Justiça. As investigações agora tentam descobrir, claro, os mandantes e as motivações do crime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, garantiu que não há interferência política no trabalho dos agentes. E, evidentemente, há outros fatos novos que vão surgir nas próximas semanas a partir do conteúdo dessa delação. Nas próximas semanas, com certeza, vamos avançar ainda mais. Não há interferência política em investigação, mas posso afirmar, sim, que há um trabalho e que mais resultados positivos virão. Os detalhes contados nessa delação de Elcio Queiroz foram confirmados pela Polícia Federal, mas os agentes encontraram algumas inconsistências, como a origem da submetralhadora MP5 usada no ataque. Segundo Elcio, o policial reformado Rony Lessa, acusado de efetuar os disparos, dizia que a arma foi desviada do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar depois de um incêndio. Só que as investigações descobriram que o incêndio que atingiu o paiol de armas do BOPE foi em setembro de 1982 e o arsenal do batalhão recebeu as 12 submetralhadoras só em janeiro do ano seguinte. A gente lembra ainda que hoje seria o aniversário de 44 anos de Marielle Franco. Estão previstas algumas homenagens aqui no Rio de Janeiro ao longo do dia, no centro do Rio e também no Complexo da Maré. Valeu, Pedro. Até mais tarde. Até. Em São Paulo, a Polícia Civil deve ouvir na semana que vem o flamenguista suspeito de atirar a garrafa que matou uma torcedora do Palmeiras no entorno do Allianz Parque. Jonathan Messias Santos da Silva é professor da rede pública do Rio de Janeiro e foi afastado do cargo. Segundo o laudo do IML, Gabriela morreu de hemorragia aguda externa traumática. Gabriela Anelli. Detalhes com César Cavalcante. Bom dia, César. Oi, Megali, Carla, bom dia para vocês, para todo mundo que está aqui na rádio Band News FM. Esse depoimento que poderia ter acontecido ontem, essa era a expectativa. O Jonathan Messias, ele está na carceragem do 8º DP, que fica no Belenzinho, na zona leste de São Paulo. Mas aguarda agora a chegada da advogada dele, que é do Rio de Janeiro, para que esse depoimento aconteça na sede do DHPP, que está presidindo esse inquérito, e na semana que vem. A gente lembra o Jonathan Messias Santos da Silva, ele veio para São Paulo ontem de madrugada, chegou a passar no DHPP, mas foi levado depois, ainda de madrugada, para a carceragem do 8º Distrito Policial. A defesa dele disse que ele está bastante assustado com toda a repercussão do caso, com medo de ser responsabilizado pela morte da torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos, no último dia 9, nas imediações do Allianz Parque. Disse também que ele tem um filho de 3 anos, é professor, mas que a defesa vai colaborar com as investigações. A Gabriela foi morta, portanto, depois de ser atingida por um estilhaço de uma garrafa, e a polícia comprovou por meio de perícia e análise de diversas imagens de câmeras de segurança e também de vídeos da confusão ali no entorno do estádio, que o Jonathan, ele pegou uma garrafa verde do chão, ele arremessou essa garrafa, acabou batendo em um tapume de alumínio que estava tentando separar as duas torcidas, mas ele estava entreaberto, e aí este estilhaço acabou causando um corte de 3 centímetros no pescoço da Gabriela Anelli, que chegou a ser resgatada, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia também confirmou que depois disso, o Jonathan foi para trás de uma van, ali numa rua próxima ao estádio, trocou de camiseta, colocou uma camiseta do Flamengo e entrou no estádio para assistir a partida como se nada tivesse acontecido. E na entrada, uma câmera conseguiu fazer o reconhecimento facial dele e isso ajudou a polícia na identificação. O Jonathan, que foi preso no começo da semana, enquanto dormia em casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Valeu, César.
Comandada pelo pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, a cidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, torrou quase todo o dinheiro obtido com royalties de petróleo em uma ação movida no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O município, administrado por Benedito Lira, gastou boa parte da receita milionária em honorários pagos ao grupo do lobista Rubens de Oliveira e no inchaço da máquina pública. Ouça só, em um ano, o número de servidores na cidade de apenas 8 mil habitantes. É uma cidade com 8 mil habitantes. Servidores passou de 401 para 896. É como se 11% dos moradores da cidade trabalhassem na prefeitura. Antes da atuação do lobista, Barra de São Miguel recebia R$237 mil em royalties. Depois, levou mais de 14 milhões e meio, como se tivesse uma instalação de embarque e desembarque de petróleo que não tem. A denúncia do jornal Estado de São Paulo. Os pagamentos, de acordo com a reportagem, foram feitos após uma decisão tomada pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF1. O mesmo magistrado concedeu outras 9 liminares a prefeituras do Amazonas e também do Pará. Procurado, o desembargador não se pronunciou, assim como o prefeito de Barra de São Miguel, Benedito Lira. Mas terão de se pronunciar em algum momento, assim como o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que recebeu esse lobista por algum motivo em seu gabinete e mais tarde viu essa negociata inchar os cofres públicos da cidade administrada pelo pai dele, entre outras muitas cidades, numa negociação muito esquisita. O STF declara inconstitucional o pagamento do chamado auxílio livro a juízes de Minas Gerais. O benefício poderia chegar a R$18 mil por ano. Bruna Vale. O pagamento do auxílio aperfeiçoamento profissional a juízes mineiros, conhecido como auxílio livro, é considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 2 leis fixavam que por ano os magistrados receberiam até metade do subsídio mensal para a compra de livros jurídicos digitais e material de informática. Segundo o ministro do STF, relator do caso Alexandre de Moraes, a vantagem adicional extrapola o subsídio. O pedido da Procuradoria-Geral da República também questiona o auxílio saúde previsto na mesma lei e pago aos magistrados mineiros mensalmente. Os ministros do STF, porém, rejeitaram esse ponto. Isso porque uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2019 prevê assistência de saúde suplementar aos juízes e servidores do judiciário. Coisa impressionante, né? Nossa, pois é. Eles dão qualquer nome, né, pra penduricalho. Qualquer coisa. Porque a gente precisa, a gente quer dar mais grana. Acontece que a lei brasileira... E veja, acho que a gente pode ter uma discussão séria aqui a respeito de salários dos magistrados. Eu entendo que um juiz precisa ganhar bem mesmo. Tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. Agora, essa discussão tem que ser feita de maneira transparente e de acordo com aquilo que está previsto na Constituição. Tá? Esse negócio de ficar criando penduricalho pra cá, benefício pra lá, mamatinha pra cá, bolsa isso, auxílio aquilo, acaba criando distorções a ponto de juízes receberem salários de até R$900 mil, R$1 milhão em meses em que esses penduricalhos todos se encontram, né? Esses benefícios e auxílios todos acabam se encontrando. É uma barbaridade. Auxílio livro. Ué. Vários estudantes escrevendo aqui, professores também, mas assim, o nome é qualquer um. Né? Não é nem pra ir, podia ser auxílio hashi de comida japonesa, é qualquer coisa. Exato. É só pra aumentar o salário dele. Auxílio bola de capotão. Não importa, é um mecanismo criado ali pra turbinar esses salários de maneira, obviamente, inconstitucional, porque a nossa sociedade aprovou um negócio chamado teto pro salário dos juízes. E enquanto esse teto estiver em vigor, ele tem que ser respeitado. Quer aumentar o teto? Ok. Tenhamos essa discussão publicamente de maneira transparente. Desse jeito aqui não dá, né? Especialmente numa área que é responsável por cuidar daquilo que é entendido como justiça. Isso parece justo para você? Essas mamatinhas se acumulando lá no teto do funcionalismo público? Enquanto professores, policiais, garis, não tem nada disso? É isso que a gente entende como justiça? Bom, falando em justiça, ela determina a remoção do post em que o ex-deputado Jean Willis ataca o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O destaque é de Eduarda Oliveira.
A justiça determinou que o Twitter remova a publicação em que Jean Willis ataca o governador do estado, Eduardo Leite. Pela publicação feita em 14 de julho de 2023, o ex-deputado federal é investigado por injúria contra funcionário público. No despacho também consta que ele será investigado por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ambos os delitos praticados nas redes sociais. O Poder Judiciário também solicitou a quebra de sigilo de dados do perfil do investigado e deu 5 dias para o Twitter fornecer os dados. Jean Willis é impressionante, né? Voltou ao país do exílio de mentirinha dele, já conseguiu um carguinho no governo e em questão de semanas estraga tudo com uma fala obviamente homofóbica a respeito do governador do Rio Grande do Sul. Você viu qual foi a fala, Carla? O Eduardo Leite defendeu as escolas cívico-militares, né? De novo, é uma discussão válida. Essas escolas, enfim, agregam a educação brasileira, não agregam. Mas aí o Jean Willis, em vez de usar argumentos técnicos para explicar por que ele acha que não, foi lá e disse que o Eduardo Leite é uma espécie de... Eu vou usar um termo aqui mais chulo, mas uma bicha que tem fetiche em farda. E só isso. E parou por aí. Não deu nenhum argumento a favor daquilo que ele defendia. Ah, você defende uma ideia diferente da minha? É porque você tem fetiche em uniforme de militar. Você tem fetiche... Cara, sério? Sério que o Jean Willis acha que, pelo fato de ele próprio ser homossexual, isso dá licença para que ele faça, para que ele trate um debate público importante dessa maneira? O Jean Willis recentemente, como eu disse, voltou daquele exílio de mentirinha dele. Ele e a Márcia Tiburi, e lançaram os dois um livro chamado O que não se pode dizer, as experiências do exílio, que não por acaso... de R$60 está saindo por R$19 aqui na internet. Quem é que vai querer ler um troço desses? Quem é que vai querer aprender com as palavras de Jean Willis? A polícia da Bahia prende o menor acusado de matar a menina cigana, Yara Flor. O destaque chega agora com a Yumi Coano. Está na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo o adolescente suspeito de matar a jovem cigana Yara Flor Santos Alves, de 14 anos, no extremo sul baiano. O garoto, que também tem 14 anos, foi encontrado pela PF ontem em Vila Velha, acompanhado dos pais. Iago Silva, pai de Yara, acredita que o crime tenha sido uma vingança premeditada pelo sogro da menina antes mesmo dela se casar com o suspeito, já que a sogra da adolescente teria tido um caso extraconjugal com o tio paterno dela. A garota foi atingida por um tiro no queixo no dia 6 de julho. O novo ciclone extratropical que atinge o sul causa alagamentos em cidades gaúchas. O destaque chega agora com Jean Costa. Após a passagem de mais um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul, a quinta-feira terá tempo firme e frio. Até o momento, 3 famílias estão desabrigadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Rio Grande do Sul tem previsão de geada na região da Campanha Gaúcha e a temperatura mínima pode chegar a 3 graus. Pelo menos 4 cidades ainda têm pontos sem energia desde a passagem do último ciclone extratropical há cerca de 15 dias. Pelotas, Cerrito, Morro Redondo e Canguçu seguem afetadas. O governador Eduardo Leite fez um alerta quanto ao serviço prestado pela empresa CE Equatorial. Não é aceitável, que não é razoável, e por isso o papel da agência reguladora dos serviços públicos é, acompanhando a performance da companhia, apurar o que aconteceu e até estabelecer, se for o caso, sanções à companhia, né, e essa sanção pode ser até a cassação da concessão. O Ministério Público do Rio Grande do Sul abriu 3 inquéritos para entender por que a CE Equatorial levou tanto tempo para restabelecer os serviços prestados. It's been 7 hours and 50 days since you took
your love away. Que loucura, né? Muito jovem, morreu ontem a Sinéad O'Connor, conhecida aí por este e por outros hits, mas principalmente por esse. A música do Prince, né? Aquela... É composição do Prince, eu tenho quase certeza. E o original é dele também, mas essa versão é a mais famosa e a mais bonita. As causas do falecimento da artista, de apenas 56 anos, não foram divulgadas. O Arthur Coelho tem os detalhes. Artistas brasileiros repercutem a morte da cantora irlandesa Sinéad O'Connor. Entre os nomes estão de Paulo Ricardo, Marina Elali e Duda Beat, que deixaram os pêsames pela internet e destacaram a importância da cantora para a música internacional. As causas da morte da popstar nascida em Dublin não foram divulgadas. Sinéad se tratava de uma depressão e também de fibromialgia, uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando dor. A irlandesa ficou famosa por fazer uma versão da música Nothing Compares to You, do americano Prince, nos anos 90. A família da cantora irlandesa disse que está devastada e pediu privacidade após a confirmação da morte da artista. Na época esse clipe ficou muito famoso, né? Porque mostra somente o rosto dela, com aquele cabelo bem curtinho, batidinho. E a interpretação dela dessa música tem alguns momentos que mostra ali a neve, uma floresta e tal, mas em geral fica fechado no rosto dela e ela interpreta e chora, né, em determinados momentos da música. É muito forte, assim. E na época em que os videoclipes estavam no auge, né, que eles repercutiam muito. Mas, sem fato, é lindíssima essa versão, né? Essa era... É muito emocionante. Morreu uma das maiores artistas punk da história. Porque punk não é só cantar gritando e cuspir na plateia e usar cabelo espetado. É uma atitude. A Sinéad O'Connor não tem nada a ver com as artistas que a gente conhece hoje, que estão mais preocupadas em exposição, em like, em publi, não sei das quantas. Era uma provocadora que acabou jogando fora. Não vou falar que jogou fora a própria carreira, mas jogou fora a possibilidade de virar um grande sucesso comercial quando num programa ao vivo da TV americana, o Saturday Night Live, que é um programa de altíssima audiência, ao vivo, né, como o próprio nome diz, de comédia e música, ela foi lá e numa performance pegou uma foto do Papa João Paulo II e foi lá e rasgou a foto. Era uma provocadora, foi banida da TV dos Estados Unidos, muitas rádios deixaram de tocar as músicas dela, mas não tava nem aí, era uma artista mesmo, na concepção mais crua da palavra. Vai deixar muita saudade, é uma tremenda artista, né? All the flowers that you planted, mama, in the backyard. Agora punk mesmo tá a vida do Grêmio, hein? Eu ia falar dos ETs. Ah, é? Aham, então vai. Bora. O governo dos Estados Unidos ainda não se pronunciou sobre o debate realizado na Câmara dos Deputados para discutir o avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados. Entre os que participaram da sessão, um deles era o ex-integrante da Força Aérea Americana, o David Grush. Durante o encontro, ele chegou a afirmar que o governo está mantendo segredo sobre fenômenos extraterrestres e possui material biológico não humano armazenado. Mas ao ser questionado, David Grush admitiu não ter visto nada, apenas ouvido a informação de outras pessoas. Como já afirmei publicamente, estruturas biológicas vieram com algumas dessas recuperações, sim. Eles eram, eu acho, humanos ou não humanos? Não humano. E essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto do programa, com quem eu conversei e que ainda estão no programa. Essa evidência foi documentada em fotos, vídeos, testemunho ocular? Como isso seria determinado? A documentação específica eu teria que falar com você em uma sala segura. Uma sala segura. Uma sala segura, sala escura do TSE. David Grush trabalhou em análise de fenômenos inexplicáveis no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Cara, existe esse departamento, hein? Análise de fenômenos inexplicáveis. Né? Que delícia de emprego, né? Nossa, deve ser maravilhoso. Diretor do Departamento de Fenômenos Inexplicáveis. Chega lá um relatório pra ele, senhor David, esse relatório aqui.
Como é que um juiz no Brasil ganha 900 mil reais num mês? É um fenômeno inexplicável. Não dá, né? Não dá pra dizer. Ele ganhou manchetes dos jornais de todo o mundo ao afirmar em junho que o governo americano tem naves extraterrestres intactas e parcialmente intactas escondidas em uma área segura. Daqui a pouco o Barão vai trazer mais informações sobre esse tema aqui. Aí tava, Carla, suas considerações. Tava escrito aqui na lauda, né? Música de ETs. Aí eu falei, não sei se era aquela do Arquivo X, né? Não, música de ET é aquela... Pra colocar. Sou solteiro e não tenho compromisso. E eu lá... Ele e o Rodolfo, ninguém tem né? nada. Ele e o Rodolfo. Aí eu escolhi essa aqui do Moby. Que legal. We are all made of stars. É verdade. É óbvio que tem coisa. Tem vida humana fora da não, Terra. Vida humana não. Não. Vida, talvez não humana. Vida fora da Terra. Não, tem, óbvio que tem. Não, acredito. Tudo é feito da mesma coisa, entendeu? Não, acredito. Mas não acredito que nem o governo americano, nem governo nenhum mantenha naves extraterrestres e material extraterrestre em sua posse. Por quê? Porque acredito que isso seria uma grande presunção do ser humano. A gente imaginar que os caras vão atravessar uma galáxia, 2 galáxias, não sei quantos sistemas solares para chegar até aqui e se deixarem capturar por um povo tão atrasado como somos nós, que não conseguimos chegar nem em Marte ainda, né? Então os caras vêm até aqui com que propósito? Nos destruir, nos escravizar. Por enquanto não fizeram isso. 2, trazer uma mensagem de paz. Cadê essa mensagem? Não tô vendo. Então os caras vêm até aqui, viajam galáxias e mais galáxias, chegam à Terra e de repente são capturados por um cara carregando uma AK-47. Olha, a minha ponderação é a seguinte. Os caras podem não ser exatamente os caras. A gente tá falando de formas de vida. É tipo em uma cratera de Marte, você encontra resquício de água e nessa água tem a possibilidade de ter surgido algo que tenha vida. Então é isso. Não, mas o cara tá falando de naves extraterrestres. Não, as naves são uma coisa. A outra coisa é material humano não biológico armazenado. Nisso aqui eu imagino que possa existir alguma coisa. Vem alguma coisa em um meteoro, você vai estudar o meteoro e fala, olha, essa aqui é uma forma de vida que a gente não conhece. Isso sim. Isso pode ser uma forma de vida extraterrestre. Não, mas o cara tá nos induzindo aqui, né? Mas com isso esse aqui papo é de antes, vou levar você numa sala, não sei o que lá, porque eu não posso falar. Ele tá nos induzindo à área 47. Ele fala de naves extraterrestres, mas nessa sessão aqui ele fala de material biológico não humano armazenado. Eu acho possível, até porque um país que tenha isso em mãos e consegue estudar e consegue dar um passo à frente dos outros, isso aqui é poder. Esse tipo de informação, esse tipo de descoberta, nossa senhora, gente, isso remete à corrida espacial, né, da época da Guerra Fria e tal. Acho possível. E eu acho que os caras não são exatamente caras. Eu acho que é uma forma de vida que a gente não consegue nem imaginar o que seja. É outra coisa. Por isso que a gente tem que fazer tipo o quê? De consciência. Buscar conhecimento. Ah, Bilu, é isso aí. Quem tá querendo mudar de assunto e desviar de qualquer forma de vida, de qualquer forma, da Copa do Brasil, são os torcedores do Grêmio, né? Gente, vamos falar de ET, vamos falar de nave O gremista espacial. tá evitando as vidas coloradas hoje. Com certeza. Aliás, de qualquer cor, né? Flamengo bateu o Grêmio fora de casa, abre vantagem na briga por uma vaga na final da Copa do Brasil. Pode torcer de verde, pode torcer de vermelho, pode torcer de preto e branco. Eles não querem saber, eles não querem ouvir nada. Não é, José Paulo Sobral? Depois do placar de 2-0 contra o Grêmio no jogo de ida da Copa do Brasil em Porto Alegre, o Flamengo pode perder por até 1 gol de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 16 de agosto no Maracanã. Ontem o placar foi construído com gols de Gabi e Thiago Maia, sendo que o camisa 10 ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Gabriel Grando. Em coletiva após a partida, o técnico Jorge Sampaoli disse que o Flamengo superou amplamente o Grêmio e jogou fora de casa como se fosse mandante. Pienso que el time jugó una definición de semifinal de Copa de Brasil de visita como si fuera local con la obligación de ganar y superó ampliamente a Gremio. Valorizar el resultado no es tan significativo como darle valorización a la manera como se jugó. Fue un juego que o time no aceleró el juego, jugó mucha troca de pases, dominó el juego y se defendió con la bola, que es lo que yo pretendo de este time.
Depois do jogo, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, ou Renato, pra quem é gaúcho, destacou... ou só Renato, destacou, não, tô brincando, destacou a força do Flamengo e lamentou as chances perdidas. Nós não vamos ganhar de todo mundo. Tem horas que nós vamos perder. Hoje nós temos que elogiar também o adversário. O adversário a gente sabe que ele é muito qualificado. É um plantel que todo mundo sabe. Tem 2, 3 grandes jogadores a nível de seleção. Deu tudo certo para eles hoje. E infelizmente algumas coisas deram errado para a gente. Hoje a gente não teve a mesma atuação das outras partidas. Tivemos uma chance claríssima no início do jogo com o Vila. Se ele tivesse feito aquele gol, as coisas do jogo seriam bem diferentes. Bom, e a gente se aproxima então de uma repetição da final de 2022, quando Flamengo e Corinthians decidiram a Copa do Brasil com vantagem para o Flamengo, atual campeão. Por enquanto, os dois times estão em vantagem, mas tem muita camisa pesada aí. Tem muita coisa a acontecer até 16 de agosto.